Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você neste domingo. Não importa o dia da semana que você vai ouvir essa mensagem, mas o que importa é a palavra de Deus, que nós estamos aqui para interagirmos, para aprendermos cada vez mais e mais. Eu quero trazer para você um tema muito importante nos dias atuais, que todo cristão deveria estar bem informado sobre a palavra de Deus, buscar conhecimento nas Escrituras, porque só assim nós estaremos certos da fé e só assim nós também vamos nos precaver de falsas doutrinas, de falsos profetas. Eu queria trazer para você um tema muito importante, aonde nas religiões são pregados com ênfase sobre esse assunto, mas eu quero dizer para você que você foi enganado a vida toda e não sabia. Mas este momento é o momento de desvendarmos a mentira, a falsidade, para trazer aquilo que é verdade. O dízimo sempre foi pregado muito nas igrejas, mas isso é uma forma de trazer medo e manipulação sobre as pessoas. Eu queria que você compreendesse que quando dentro de uma denominação religiosa, uma pessoa que se diz líder sobre você que vai estar lá, e ele usa o texto de Malaquias 3:10 e começa a ler esse texto e diz ali que o povo estava roubando a Deus. Eu quero dizer para você que ele está manipulando a você. E através das escrituras, eu vou provar para você que quem estava roubando a Deus era os sacerdotes do templo de Israel, a nação de Israel, aonde seus líderes, aqueles que eram encarregados de fazer os sacrifícios no templo de Jerusalém, esses eram que estavam roubando a Deus. Então usaram para você essa forma de dízimo, essa forma de contribuição forçada por medo e dizendo que se você não fizer, Deus vai enviar um devorador. Existem muitas mentiras nesse contexto, aonde seus líderes querem só construir bens materiais na terra, porque o que ele recebe de você com essa palavra, que você vai até com uma boa intenção, achando que é para Deus, mas na realidade ele está usando de uma manipulação para fazer com que você traga seu dinheiro, para que ele possa construir um templo, aonde ele chama de igreja, e ele coloque o nome dele, e que ele tenha um CNPJ, e eu tenho certeza que você que contribui, um dia que isso aí tudo acabar, que tudo isso vai acabar, eu tenho certeza que a construção do templo ficará tudo na família dele e que você nada vai ter. Então, eu quero dizer para você que você foi enganado muitos anos e muitos anos, mas eu quero trazer para você uma palavra. No livro de Malaquias, você vai encontrar a resposta do que Deus estava falando para aquele povo e especificamente para os sacerdotes. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 1, e vai dizer assim. É o primeiro ponto que você deve entender. Malaquias, capítulo 1, no versículo 1. A profecia do Senhor contra Israel. Contra Israel. Por intermédio de Malaquias. Eu acho que ficou claro. Profecia de Deus contra Israel por intermédio de Malaquias. Contexto histórico. Eu quero que você agora vá para o capítulo 2, aonde Deus vai falar com uma classe de pessoas. E eu quero que você entenda qual a classe que Deus está falando no texto. Malaquias capítulo 2, versículo 1 diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. É para os sacerdotes, exatamente. Você precisa ler a palavra para não ser mais enganado. Para os sacerdotes lá do templo de Israel. E diz assim, versículo 2: Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Perceba que
Deus está falando através dos profetas, e o próprio Jesus é o verbo de Deus. Ele fala através dos profetas do Antigo Testamento, está repreendendo a hipocrisia dos líderes, ou seja, dos levitas, dos sacerdotes do templo de Israel. Deus está repreendendo isso. E segue-se todo o texto. E quando chega também no capítulo 3, Deus vai falar que ele enviaria um mensageiro. E ali está falando sobre exatamente João Batista, que vai trazer a purificação através do arrependimento para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas aqui nós estamos falando sobre o dízimo. Então, eu quero que você entenda o contexto. Malaquias, ele é um profeta que ele está ali no Antigo Testamento, um dos profetas menores, e ele viveu em torno ali de 450, 400 antes de Cristo. Ele viveu num período pós-exílio babilônico, e ele faz parte da nação de Israel, onde eles estavam tentando reconstruir os ritos no segundo templo. Eles que sentiram falta e quiseram novamente trazer de novo as ordenanças de Deus para aquele tempo, mas aquele povo, os sacerdotes estavam rejeitando as ordenanças de Deus, eles estavam fazendo sacrifícios de qualquer maneira. Nós sabemos que pela lei de Moisés existiam ordenanças para todas as coisas, existiam como os sacrifícios deveriam ser executados para Deus, os animais deveriam estar em estado de perfeição, não poderia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, ou seja, existiam rituais para que aqueles sacrifícios fossem oferecidos segundo a lei de Moisés, segundo ali a tribo de Levi recebeu mandamentos de ser sacerdotes para ministrar ali os sacrifícios no altar. Então Deus está repreendendo através do profeta esse sacerdócio, porque aquele sacerdócio se desviou, ele não acreditava mais, achava que para com Deus era de qualquer jeito. Então Deus está repreendendo. Esse livro de Malaquias, ele é uma repreensão contra o sacerdócio. Mas o problema todo existe em que as pessoas nos dias atuais, elas querem, principalmente os falsos, querem pregar que o dízimo é para os nossos tempos. Não, o dízimo é para a lei de Israel. Se existisse um dízimo eficazmente para que nós, como gentios, não tem como, porque Deus estabeleceu leis para o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus através da fé em Jesus Cristo. Jesus deu 2 mandamentos para que nós amássemos Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. São 2 mandamentos. Então, quando um líder religioso lê para você Malaquias 3,10 e ele dizer que aqueles que não devolvem o dízimo para que haja mantimento na casa do Senhor, perceba que há inconcordância, porque a casa de Deus existia no Antigo Testamento, que era o templo de Jerusalém, e nós sabemos que esse templo foi destruído, e a partir do momento em que Jesus ressuscitou, ele ainda em sua vida, ele já falava sobre esse novo templo, tanto que ele diz: destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Então Jesus, ele é a nossa aliança, nós devemos ter o nosso entendimento de que Jesus é a nossa aliança, ele é a nova aliança, para que nós não possamos mais ser enganados por qualquer tipo de doutrina. Você não possa ser mais guiado pelos homens, e sim pela palavra de Deus. Você precisa buscar as Escrituras, você precisa buscar todos os dias conhecimento da palavra de Deus, para que você possa ser guiado na sua vida, no seu trabalho, na sua vida familiar, nos seus ciclos de amizade. A palavra de Deus sempre vai ter respostas contra qualquer tipo de heresia, contra qualquer tipo de ensinamentos falsos. Eu quero que você fique com Deus, que você leia através das Escrituras todo esse tema que eu falei para você, e você vai ver que a palavra de Deus é que prevalece sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.